Shalom, meus queridos, a paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra aqui para a sua meditação. Um pão diário, um alimento para a tua alma, para o teu espírito. Vamos alimentar nosso espírito agora? Eu trago como tema dessa mensagem o desafio de seguir a Cristo. E eu trouxe como texto base o livro de João, no capítulo 6, no versículo 35, eu vou estar lendo com você. Se você não tem uma Bíblia aí perto, ouve com atenção. A palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então ouça, amém? Aqui no versículo 35 do capítulo 6 de João, do apóstolo João, diz assim: Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Olha, a vida cristã não é uma filosofia. A vida cristã é andar com Jesus, é seguir Jesus. Quem segue Jesus não escolhe a direção a ser tomada, sabia? É caminhar nos passos dele, é fazer a vontade dele. Jesus disse que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Para onde Jesus for, para onde Jesus te mandar ir, você está preparado para ir? Você está preparado para fazer a vontade dele, caminhar com ele, porque não é fácil, mas é prazeroso. Porque a porta larga, todos querem entrar por ela, porque é vida fácil. Promete facilidade, promete prosperidade, né? Promete tudo de bom nesta vida. Não tem luta, não tem aflição, não tem deserto. Mas o final é passo para a morte. Você está disposto a seguir a Cristo? Até onde você está disposta a seguir Jesus? Eu faço essa pergunta para você. Eu vou deixar essa pulguinha atrás da sua orelha. Até onde você está disposta a seguir Jesus? Eu vou traçar aqui, até anotei algumas coisas aqui para mim não esquecer. Eu vou traçar aqui um paralelo. Vou traçar aqui um paralelo entre a vida cristã e o caminho de Israel entre o Egito e Canaã, para você entender. E meditar e refletir no que Deus quer falar com você agora. Amém? Abra os teus ouvidos espirituais. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? E nesse paralelo que eu tracei aqui, entre o caminho de Israel, entre o Egito e Canaã e a vida cristã, né, eu vou falar sobre o início. O início da caminhada de Israel, né, a saída do Egito, conversão, encontro, libertação do Egito, uau, primeiro amor. Israel comemorava ali, saía todos empolgados, porque eles viam os milagres, prodígios, sinais e maravilhas da parte de Deus. Nossa, que coisa mais linda! Estavam todos empolgados, todos emocionados. É diferente do novo convertido? Não é.
O novo convertido, quando se converte, ele fica assim empolgado, porque ele começa a ter muitas experiências com Deus, é muitos sonhos, é muitas profecias, é muita coisa acontecendo, tudo no início ali, né? Parece tudo tão fácil e entra a empolgação. Em destaque, as bênçãos. Os israelitas, eles se enriqueceram com ouro, eles se enriqueceram com prata, está em Êxodo 2, 12, 35, você pode ler depois. Nesse ponto, Miriam dançou, Miriam comemorou, Miriam tocou seu tamborim, foi linda aquela festa, Miriam cantou. Seguir a Cristo no momento da bênção é muito fácil. Quando tudo vai bem, quando a geladeira tá cheia, quando o guarda-roupa tá farto, não falta nada, o carrinho de compra sempre sai do mercado lotado. Nossa, que maravilha. As contas pagas, né? As faturas tudo pago. É muito fácil. A igreja pertinho de casa, não precisa nem andar muito, né? Hoje as pessoas não querem andar muito para ir para a casa do Senhor, né? Infelizmente está assim, por causa da apostasia, da frieza do coração. Miriam dançou, Miriam pulou e muitos, né? Quando segue Cristo no início é desse jeito também. Muita empolgação, muita emoção, confundindo com unção. Porque a emoção e a unção são bem parecidas. É ou não é verdade? Olha, o meio do caminho, o deserto. Deserto representa provação. Deserto representa renúncia. Deserto representa um bênção sob medida maná. Deus, quando tirou o povo do Egito, levou para o deserto, para Deus tratar com esse povo no deserto. O cristão, quando ele se encontra com Jesus, logo em seguida ele vai para o deserto, e é no deserto que muita gente desanima na caminhada e para e volta para a porta larga. Volta para o mundo e ainda diz, agora eu sou feliz e não sabia. Não sabe essa pessoa que ela está caminhando para um caminho sem volta, para a morte eterna. Em Apocalipse diz, bem-aventurado aquele que não passar pela segunda morte. E esses que retrocedem, abandonam o deserto, porque Deus trata os seus filhos no deserto. Jesus, logo após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Deus leva para o deserto para tratar, para fazer um vaso novo, um vaso de honra, um vaso de bênção, para moldar, para tirar os lixos, os entulhos, os podrões que fica dentro, entulhado de anos e anos, as crendices, as religiosidades, as mentiras infiltradas, as idolatrias. Deus trata no deserto, porque só no deserto nós conseguimos ficar a sós com Deus. Deus não trata no meio da multidão. Olha, no meio do caminho, no deserto, nas provações e nas renúncias, é no deserto que nós aprendemos a renunciar o velho eu, o velho homem, a velha criatura, a velha natureza. E muitos, eu falo muitos como, sabe, como líder espiritual, eu tenho lidado com todo tipo de pessoas. Pessoas que estão anos e anos e anos conhecendo Jesus, conhecendo as Escrituras. Às vezes até dentro da casa do Senhor, mas não consegue renunciar à velha criatura. É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu cresci assim, eu vou ser assim e eu vou morrer assim. E vai terminar assim no inferno, né? Infelizmente, não renuncia. E é no deserto
É no deserto que nós aprendemos a renunciar. A renunciar aquilo que muitas vezes para nós parece tão bem, tão prazeroso, mas aos olhos do Senhor é desagradável. É no deserto que nós conseguimos discernir o que é e o que não é de Deus. Olha, tempo de vencer o diabo e vencer a si mesmo. Nesse ponto, Miriam se rebelou contra Moisés. Seu motivo para seguir Jesus, olha, meu querido, minha querida, vai ser testado. Vai ser testado. Porque até então, Miriam estava indo muito bem. Depois ela começou a ter ciúme de Moisés. E hoje não é diferente. Então, qual é o seu motivo? O que te motiva a caminhar com Jesus? O seu motivo para seguir Jesus vai ser testado. Você pode ter certeza. Pão terreno ou pão celestial? Muitos estão atrás de Jesus pelo que ele pode dar, por quem ele é. Não querem por quem ele é, mas pelo que ele pode dar. Pelo que ele pode proporcionar, pela vida terrena, pelo aqui e agora. A nossa motivação tem que ser por quem ele é. É a nossa vida eterna. A nossa vida eterna é o nosso maior tesouro, é o nosso bem maior. As coisas que ele pode dar aqui é secundário, ele pode acrescentar, ele não fala em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. O Senhor, se ele quiser acrescentar, nem todos veio para ser rico, nem todos veio para ser pobre. A diferença está na maneira que nós caminhamos com Jesus. A diferença vai ser feita naquele momento em que o livro da vida vai ser aberto. Quantas riquezas acumuladas aqui e o teu nome escrito lá no livro. Este sim é o mais importante, é o teu maior tesouro. Pão terreno ou pão celestial? Você escolhe. Você seguirá Jesus sem bênçãos? Eu fiz essa pergunta e faço agora para você. Sem bênção nenhuma, você seguiria Jesus? Caminharia com ele? Como nossos irmãos da igreja primitiva, e nem tão longe lá atrás não. Quantos irmãos nossos aí fora, noutros países, aí estão morrendo pelo evangelho? Você morreria como um missionário no Timor-Leste, que foi cortado no meio por gilete e depois foi tirado a pele dele. Ele vivo por causa do evangelho. Você suportaria? Você suportaria que entrem na tua casa, arranque a tua Bíblia, mata todos dentro da tua casa para você negar Jesus? Você negaria? Então, você seguiria Jesus sem bênçãos? Eu faço essa pergunta. Pode parecer absurdo, né? Pode parecer. Mas olha, teve uma pessoa que não seguiu, não. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, você vai ver a história de um homem, né? O título é O Jovem Rico. Ele não quis Jesus. Ele preferiu as bênçãos. Ele preferiu ficar com seus tesouros, com suas heranças, com seus bens. E ele se retirou. Ele seria um dos 12, porque Jesus, todos que Jesus disse, vem e segue-me. Jesus estava chamando para o apostolado. Aquele homem perdeu a maior oportunidade da vida dele. Jesus disse para ele, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Já pensou um chamado desse se recusar? Porque muitas pessoas dizem assim, eu sigo Jesus, eu deixo tudo. Será? Isso a gente tem que estar se examinando, sabia? Todos os dias nós temos que estar aos pés do Senhor pedindo perdão. Todos os dias temos que estar nos arrependendo. Todos os dias temos que renovar a nossa aliança com Deus. Porque todos os dias pecamos. O apóstolo João diz assim, aquele que diz que não peca já pecou.
Todos nós pecamos e todos nós éramos destituídos da glória de Deus. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Pode parecer absurdo essas perguntas, mas é real, é verdade. Aconteceu, né? E acontece até os dias de hoje. Muitas pessoas não querem. Sempre chega para mim algumas pessoas que dizem assim: pastor, é muito difícil ser cristão. Quando eu estava no mundo eu não tinha problema, eu não tinha luta. Agora que eu sou cristão, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou vivendo uma tribulação, não estou entendendo, acho que eu não quero mais ser cristão. São pessoas que agem como aquele jovem. Já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, mas uma coisa é ouvir falar, outra coisa é caminhar nos passos dele. Outra coisa é obedecer, né? Em Mateus 13, 20 e 21, né? A semente entre as pedras, né? A parábola do semeador, ofensa, o convertido que não contava com a tribulação, com as tribulações, né? Teologia da prosperidade. O objetivo do ser humano é apenas o bem-estar, conforto e felicidade. É o ter, né? É o ter. Focalizamos o que é passageiro. As pessoas estão correndo atrás, sabe, da prosperidade aqui nesse mundo. Você tem um carro? Não, você vai ter 2. Prepara as tuas malas que você vai ganhar as nações. Prepara que você vai você vai pegar o avião e você vai ministrar no centro dos Estados Unidos, ali em Las Vegas. Prepara que você vai ter multidões. Para quê? Para quê? Sabe? Uma pessoa um dia disse assim para mim: pastora Ana, a senhora gosta de trabalhar com pequenos grupos? A senhora não tem vontade de trabalhar com igrejas lotadas, com multidões de pessoas? Eu perguntei: para quê? Me dá um motivo, para quê? Para que eu quero uma multidão à minha volta? Para que eu quero uma multidão dando tapinha nas minhas costas? Para quê? Eu não sou Deus. Eu moro num apartamento que mal me cabe em pé. Para que eu quero multidões me elogiando? Para que eu quero sucesso na mídia? O meu galardão não é desse mundo. Desse mundo aqui, eu só quero cumprir a minha missão. O meu galardão é lá, com Ele. É dele que eu quero. O pouco que eu trabalho com cura de alma, eu trabalho com vidas doentes. Quando essas estão boas, estão curadas e querem permanecer comigo, elas ficam. Quando elas não querem, elas vão embora, não importa. O importante é elas terem o nome escrito no livro da vida. Para que eu quero seguidores? Só tem um lugar que a gente precisa de joinha, né? É o YouTube, porque nós postamos lá nossas mensagens, a palavra de Deus precisa ser divulgada. E dependendo da quantidade de seguidores, se for muito pouco, o YouTube tira, né? Ali tudo bem, mas ali é só para manter, né? Para manter aberto ali a nossa página. Mas seguidor para encher o nosso ego, está repreendido em nome de Jesus. Ele não divide a glória dele com ninguém, nem com rainha, nem com senhora, nem com... Ele não divide a glória. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Ele é o único intercessor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não existe outro. Nunca houve, nem nunca haverá. Amém? Então, perspectiva incorreta sobre o cristianismo. Perspectiva ilusória. Esperar apenas o que é agradável. É uma perspectiva
incorreta e ilusória. Só vou para a igreja se eu for beneficiada. Em Mateus 13, 20 e 21, a semente entre as pedras, eu já falei, né? A parábola do semeador. Que muitos ouvem a palavra do Senhor, mas por não acreditar, por não crer, Satanás vem e rouba a mensagem. A perspectiva correta, olha, é a visão de Deus. A visão de Deus é, sobretudo, a formação do caráter cristão em nós. Uma pessoa que teve um encontro, que diz que teve um encontro com Jesus, mas ainda permanece anos e anos com seu caráter deformado, ele não teve um encontro com Jesus. Ele apenas ouviu, olha o que Jesus, isso aqui não sou eu que estou dizendo, ele mesmo. Está aqui, ó. Está aqui no versículo 35. Declarou-lhe, pois, o Senhor Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui no 37. Todo aquele que o Pai... Não, o 36, perdão. Porém, eu já vos disse, olha o que ele fala. Embora me tenhais visto, mas não credes. Muitos têm visto os milagres pela televisão, pelo site, por internet. Têm visto tantas coisas que Jesus tem feito na casa do Senhor mesmo. Mas a vida dele continua a mesma. É o mesmo velho homem, a mesma criatura. Foi para o deserto? Ainda não. Não permite. Porque se for, o Espírito Santo vai moldar. E essa pessoa não quer ser moldada por Deus. A perspectiva correta, a visão de Deus, é, sobretudo, a formação do caráter cristão em nós, né? É o ser, não o ter, é o ser. É focalizar o eterno, aleluia. A maior experiência do cego de Jericó, olha aqui, a maior experiência do cego de Jericó não foi ver, não foi enxergar, foi encontrar com Jesus. Foi ter aquele encontro com Jesus. Essa foi a maior experiência dele. Foi ter aquele encontro maravilhoso com Jesus. O alvo e os obstáculos, né? Quem segue Jesus quer ir para onde ele vai. Olha, somente quer caminhar com Jesus e ir para onde ele vai aquele que verdadeiramente teve um encontro com ele e sabe que caminhar nos passos dele é fazer o que ele manda. Ele não disse que adianta me chamar Senhor, Senhor. Até louva bonito, até fala bonito, lê a palavra até bem, mas não obedece. O velho homem é muito forte, a carne grita muito. Jesus vai para junto do Pai, vai para o céu. Mas no caminho existe uma cruz. E então eu te pergunto, você está disposto a segui-lo? Ainda existe uma cruz. Não se engane. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não tente cortar a tua cruz, não. Queremos reinar com Cristo. É ou não é? Certo? Podemos beber o cálice que ele bebeu? Olha, no Salmo 23, 4 diz assim: seguindo a Jesus no vale da sombra da morte. Então, esse é o desafio de seguir a Cristo no vale da sombra da morte. Qual é o versículo seguinte? Mal nenhum ele não permitirá, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor me sustentará. Seguir a Cristo é um desafio, é um prazer, é maravilhoso. E você está disposto a segui-lo? Está disposto a caminhar nos passos de Jesus e fazer o que ele manda? Eu tenho certeza que tem coisas dentro de você
que precisa ser cumprida, que precisa ser feito. Eu tenho certeza que há uma ordem de Jesus para a tua vida que precisa ser colocada no lugar. Tem uma oração que eu sempre faço, sempre, nas minhas devocionais de toda manhã. Eu nunca deixo de dizer assim: Espírito Santo, mata-me. Espírito Santo, vivifica o meu espírito e mata a minha carne. Me ajuda a crucificar a carne, porque a nossa carne milita contra o Espírito de Deus todos os dias. A nossa carne não gosta de Bíblia, a nossa carne não gosta de igreja. Igreja que eu falo, o templo onde nós nos reunimos para adorar. A nossa carne não gosta de examinar as Escrituras, a nossa carne não gosta de orar. É o oposto do nosso espírito, do Espírito. Aí eu pergunto, finalizo agora. A quem você está alimentando? Para quem você está dando comida? Está disposto a seguir a Cristo? Esse é o desafio. A porta larga, tudo é maravilhoso no início. Satanás não vai oferecer coisa ruim, só coisas boas. Mas depois, lá no final, não tem volta. A porta estreita, ninguém quer entrar por ela. Porque tem luta, né? Ninguém quer passar por luta. Ninguém quer deserto, ninguém quer ser aperfeiçoado nem mudado. Mexe no ego, no eu, o que vão pensar, o que vão dizer. Mas não se preocupe em pensar o que Deus pensa, o que Deus acha. A porta estreita, ninguém quer entrar por ela, mas não sabe o que lá na frente aguarda. A vida eterna, maravilhosa com Deus. Pense nisso. Salvação só em Jesus. Aquele que não entrar pela porta é salteador e é ladrão. Muitas pessoas querem conhecer e viver Deus pulando o muro, através de senhoras, através de outros deuses. Jesus disse em João 14,6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu termino aqui. Amém? A quem você está alimentando? Shalom.